vai achando que é só sogra que inferniza a vida da nora. Madrasta também faz isso. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e meu marido estamos juntos há exatamente 4 anos e a minha família gosta muito dele. E a gente nunca teve problemas até eu conhecer a família dele. Ele morava com o pai, com a madrasta e com a filha da madrasta dele. E como a gente morava em cidades diferentes, a gente só se via finais de semana, feriados e tal. E eu, de fato, só fui conhecer a família dele quando a gente já tinha 3 meses de namoro. Porque era sempre ele que vinha pra minha casa. Eu nunca ia pra casa dele. Então, por isso que demorou pra eu conhecer a família dele. No início, todos me trataram bem e tal, mas não demorou muito pra aquelas coisas começarem a mudar. Elas me tratavam como amiguinha, sabe? Mas eu sentia que tinha uma falsidade ali envolvida, eu não conseguia confiar. E a família do meu namorado, tipo primos e tios e tal, falavam que era pra eu ter cuidado, porque o sonho da madrasta dele era que o meu marido e a filha dela se envolvessem, tivessem um relacionamento, porque a menina era apaixonada por ele. Então ela sempre quis muito que eles tivessem aquele relacionamento, só que meu marido nunca quis, então ele não dava muita confiança pra elas. Mas ok, quando nós estávamos com 6 meses de namoro, a gente resolveu morar juntos, porque enfim, nós estávamos muito apaixonados e tal, e como a gente morava em cidades diferentes, a gente se via pouco, a gente tinha aquela agonia pra ficar junto, então nós resolvemos morar juntos. E nessa época, deu certo com a época em que a madrasta dele estava grávida do pai dele, né? E quem acompanhou ela durante todo o processo dela de parto foi eu, porque ninguém quis acompanhar ela lá no parto, ajudar ela com as coisas e tal, nem o próprio marido, a própria filha e tal. Então era o tempo todo eu e às vezes o meu marido quando ele conseguia ser liberado do trabalho e tal, mas tipo assim, 80% foi eu acompanhando ela, sabe? Eu achava que pelo menos aí ela ia ter um pouco de gratidão comigo. Enfim, depois que o bebê dela nasceu, uma semana, na verdade, que o filho dela nasceu, eu descobri que eu estava grávida do meu namorado. E aí, gente, o inferno começou a piorar ainda mais. Elas começaram a me tratar mal cada vez mais, e fora as inúmeras mentiras que eu descobria que elas falavam de mim por aí, que a própria família do meu marido me falava. Inclusive, elas diziam que eu tratava elas mal, que o filho que eu tava esperando provavelmente nem era do meu marido. E uma certa vez eu escutei assim, eu escutei mesmo a conversa. Eu vi elas duas conversando ali, eu escutei meu nome, parei e fui ouvir a madrasta dele falando pra filha dela que eu tinha que perder o meu bebê a todo custo, porque senão meu marido nunca ia ficar com a menina, né, com a filha dela. Vocês acreditam que ela falou uma coisa dessas? Até o meu sogro elas conseguiram colocar contra mim. A minha gravidez toda foi um verdadeiro inferno. Eu nem quis fazer chá de bebê, eu montei meu enxoval escondido. Até meu ensaio de gestante eu quis fazer em outro lugar, escondido delas, porque tudo ela e meu sogro ficavam falando que a gente tava gastando dinheiro à toa, que meu marido tava gastando dinheiro comigo à toa, que não sei o que, não sei o que. Então eu tive que fazer tudo escondido, porque eu tava vendo o inferno na minha gravidez. Até que teve um dia em que a família do meu marido resolveu fazer um churrasco, e como eu falei pra vocês, com relação aos tios, primos e tal, eu me dava bem com todos sempre foram uns amores comigo, então não tinha por que a gente não ir, né? Nós fomos. E enfim, eu tava de boa comendo a minha comida e tudo, elas estavam numa mesa perto de mim, mas eu tava tipo nem aí, sabe? Até que por um momento eu me distraí, eu lembro que eu me levantei pra pegar um refrigerante, e nesse meio tempo em que eu me levantei, que eu saí de perto da minha comida, a filha da madrasta dele usou esse tempo e, sabe aqueles molho de pimenta? Ela simplesmente encharcou toda a minha comida com esse molho de pimenta. Toda. E quando eu voltei pra mesa, eu voltei, já sentei conversando com uma outra pessoa que tava no outro lado, eu não prestei atenção na comida, sabe? Eu não olhei nem nada, eu continuei conversando, patetei, peguei a comida e meti na boca. E na hora a comida passou direto. Não demorou muito, gente, pra eu começar a me sentir mal. Era pimenta pura. E eu ingeri uma quantidade absurda, porque ela derramou todo o pote de molho na minha comida. Bom, gente, na mesma hora meu marido suspeitou que foram elas, né? Então ele foi logo tirar satisfação com elas, e elas negaram tudo e tal. Mas um dos primos dele que estava perto disse que viu e confirmou que foram elas. Então, tipo assim, a gente foi embora pra casa. Todo mundo ficou brabo com elas e tal. E nós fomos embora pra casa porque eu comecei a me sentir mal. E aí, quando foi à noite, eu comecei a me sentir mais mal ainda. E eu fui parar no hospital e acabei tendo que ter um parto de emergência. Eu tava com 8 meses. Assim, eu acho que foi a junção de tudo, sabe? A questão da pimenta, o estresse, porque assim, foi a maior confusão lá na hora. Então eu acho que tudo isso acabou ocasionando pro meu parto vir antes da hora. Foi de fato um parto muito complicado, sabe? E o pior de tudo é que a madrasta do meu marido e a filha dela e mais meu sogro tiveram a cara de pau de ir no hospital visitar o nosso bebê e me visitar, né? E assim, eu achei aquilo um absurdo, porque todo mundo já sabia
sabia que tinha sido elas. Mas mesmo assim o meu sogro ficou do lado delas, ele não quis nem saber, na verdade ele nem acreditou. E eles três foram nos visitar no hospital. Eu passei mais de um mês com a minha filha internada no hospital. E o meu marido ficou revoltadíssimo com a visita deles lá no hospital e expulsou eles de lá aos gritos, aos berros, a tudo que vocês podem imaginar. Bom, o meu marido e o pai dele tiveram uma briga super feia e eles acabaram se afastando a partir daí. E até hoje, gente, o meu sogro vive espalhando pra todo mundo que o filho que eu tenho não é do meu marido, que é de outra pessoa e tal, mesmo o meu filho sendo a cara do meu marido. E o pior de tudo, gente, é que o meu sogro, depois de uns meses, acabou descobrindo que aquele filho lá, que a madrasta do meu marido estava grávida, nem era dele. Quando ela se envolveu com o meu sogro, ela já estava grávida de pouquíssimo tempo e ela não contou pra ele que não era dele. Ele descobriu, acabou perdoando e, enfim, tá com ela até hoje. De tanto falarem que o filho não era do meu marido, agora era o filho dele que não era dele. O importante é que hoje eles não se metem na nossa vida, né? Já que houve todo esse afastamento do meu marido com a família dele. Mas a gente mantém contato com a outra parte, né? Com os tios, primos e afins. Agradeço a Deus pelo meu marido ter ficado do meu lado todo o tempo. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso.